Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. Como lidar com espíritos malignos. É perigoso pensar os pensamentos do diabo, porque esses pensamentos trazem trevas, depressão, opressão e finalmente o erro. A mulher da visão em 1952 não guardou sua mente, e isso fez com que ela caísse no erro. Por ter rejeitado Jesus, ela passará a eternidade queimando no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Eu ainda estava ajoelhado na cozinha da casa pastoral, orando com aquele pastor em cuja igreja eu estava realizando os cultos. Como eu disse, esse pastor era o antigo marido da mulher da visão. Quando perguntei a Jesus por que me mostrou aquela visão, ele disse: eu queria mostrar para você, antes de qualquer coisa, como o diabo, os demônios e os espíritos malignos se apoderam das pessoas, até mesmo crentes, se eles deixarem. Mas, em segundo lugar, quero que você ordene ao demônio que está nesta mulher que pare de perturbar, intimidar e impedir o ministério do meu servo. E o Senhor chamou o nome do ex-marido daquela mulher, o pastor com quem eu estava orando. Esse pastor nunca me contou nada sobre a antiga esposa. Eu sabia que a esposa o tinha deixado há vários anos, mas não sabia qualquer coisa a mais sobre a situação até ter aquela visão orando em sua cozinha. Ainda na visão, Jesus me disse que, embora eu não pudesse lidar com aquela mulher por mim mesmo, pois ninguém, nem mesmo Deus, tem autoridade sobre o espírito humano, devido ao seu livre-arbítrio, eu tinha autoridade sobre o espírito maligno que estava influenciando aquela mulher. Jesus me disse que eu poderia lidar com aquele espírito mau que a estava influenciando, porque aquele demônio estava impedindo seu servo na obra do ministério. Descobri mais tarde que a mulher tinha ligado para o ex-marido pastor e ameaçado de ir à cidade causar problemas para ele. Como membro do corpo de Cristo, eu tinha autoridade sobre o demônio que estava avançando contra aquele servo do Senhor. Mas isso não significava que a mulher seria liberta do espírito, pois ela não queria ser liberta. Ela queria aquele demônio, ela não queria se livrar dele. Além disso, já tinha cometido o pecado imperdoável por ter negado a Cristo. Mas, ao tratar com o espírito maligno que a estava influenciando, o demônio não poderia mais perturbar e intimidar o servo de Deus. Perguntei a Jesus: Senhor, como devo lidar com o espírito maligno que está nesta mulher? Ele disse: diga simplesmente: você, espírito imundo que está operando e se manifestando na vida de fulano. E Jesus citou o nome da mulher, intimidando, perturbando e impedindo o ministério de ciclano. E Jesus citou o nome do pastor. Eu ordeno que pare suas operações contra ele. Eu ordeno que você cesse e desista das suas manobras em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo o que tenho de fazer? Perguntei. Pensei: talvez que eu teria de me preparar e ficar pronto para uma grande batalha ou algo assim. Às vezes, por causa do nosso ensino religioso, pensamos que nós temos de orar uma semana antes que possamos exercer nossa autoridade sobre o diabo, ou que talvez devêssemos jejuar diversas refeições antes de tentar lidar com ele. Mas nossa autoridade sobre o diabo é em nome de Jesus, com base em nossos direitos e privilégios em Cristo. Nossa autoridade sobre o diabo não depende de quanto tempo oramos ou jejuamos, mas precisamos saber quem somos em Cristo. Orar e jejuar só nos ajudam a nos tornar mais sensíveis à direção do Espírito Santo. E Jesus respondeu: isso é tudo o que você tem de fazer. Sim, mas Senhor, ela está em outro estado e eu estou aqui, protestei. E o Senhor disse: não existe distância no reino espiritual. Você pode ordenar um demônio que pare de perturbar, intimidar e impedir alguém que está em outro estado, e ele terá de parar suas operações contra a pessoa, disse o Senhor. Então lidei com aquele espírito maligno que estava operando através daquela mulher, exatamente como Jesus me disse para fazer. E quando eu falei com o demônio, ele me respondeu. Jesus me disse que eu iria começar a ver e a ouvir no reino do Espírito. Esse era o dom de discernimento de espíritos em operação. O pastor não viu nem ouviu coisa alguma, mas eu tanto vi quanto ouvi aquele espírito enquanto ele falou comigo. O espírito maligno disse que certamente não queria parar suas operações contra aquele pastor, mas sabia que teria de parar se eu dissesse isso a ele. Eu disse que ele tinha de parar em nome de Jesus. Então, ainda no reino do Espírito,
Vi o espírito maligno fugir como um cachorro açoitado. Quando ele fez isso, comecei a rir. Há um riso no espírito que indica vitória. Depois eu voltei ao reino natural e percebi que o pastor estava rindo comigo. Não sei por quanto tempo nós rimos daquela forma no espírito. Depois que terminamos, eu disse a ele que tinha estado no reino do espírito, imerso naquela nuvem de glória, mas que eu pensava que o tinha ouvido rir também. Ele disse que sim. Disse também que não viu nem ouviu coisa alguma, mas sabia que eu tinha visto e ouvido alguma coisa. Eu perguntei de que ele estava rindo. Ele disse que tinha recebido um telefonema e uma carta naquele dia da sua antiga esposa, dizendo que estava indo para a cidade para causar problemas para ele e para o seu ministério. Quando estávamos orando, o pastor sentiu no seu espírito que o problema que o demônio estava causando através dela tinha sido resolvido. Pela fé, o pastor podia ver aquele demônio correndo. Eu disse a ele que eu de fato tinha visto o espírito que estava envolvido e que eu o tinha visto fugir como um cão açoitado. Era disso que estávamos rindo. Então estávamos ambos no espírito. Examine as visões e as revelações espirituais. Gosto de examinar tanto bíblica quanto naturalmente a validade das visões e das revelações espirituais que recebo. Em outras palavras, não aceito revelações e visões só porque elas aconteceram. Descrevi em detalhes para esse pastor o que acontecera na visão. Falei sobre o ministro, o responsável pela denominação daquela mulher, que foi a determinado hotel onde a ex-esposa desse pastor estava com outro homem, e relatei para o pastor o que sua ex-esposa tinha dito ao ministro. O pastor exclamou: foi exatamente isso que aconteceu. O homem na visão é o superintendente distrital da denominação a qual nós pertencíamos. E foi exatamente o que ele me disse que ela havia dito e feito. Eu não tinha conhecimento de nada disso no natural. Não tinha como eu saber disso, exceto pelo Espírito do Senhor. Mas eu gosto de ter certeza das coisas que vejo no Espírito e de examiná-las. Eu não aceito simplesmente tudo o que acontece no Espírito a ponto de seguir com aquilo ou de tentar edificar uma doutrina sobre o assunto. Esse pastor, ex-marido da mulher na visão, havia casado novamente. Eu não sabia que sua primeira esposa estava ameaçando causar problemas para ele. É claro que o demônio nessa mulher queria causar problemas para ele na sua igreja e na comunidade para atrapalhá-lo na obra do ministério. Foi isso que o Senhor quis dizer quando falou que um espírito maligno estava operando através daquela mulher com o intuito de perturbar e intimidar seu servo. Quando esse pastor finalmente casou de novo, sua denominação não queria mais saber dele porque ele era divorciado. Mas quando o Senhor falou comigo na visão, ele chamou o pastor de meu servo. Não é estranho que os cristãos naquela denominação nem ao menos o chamassem de irmão? Perturbando a igreja. Na visão, Jesus me explicou que uma pessoa não precisa operar no dom de discernimento de espíritos para lidar com o diabo quando ele está perturbando, intimidando ou dissuadindo um membro do corpo de Cristo. Nós temos autoridade nessas situações para ordenar que o diabo pare suas manobras contra um crente. Não é necessário um dom do Espírito nessas situações para que você tome uma posição e exerça a sua autoridade sobre o diabo. Jesus também disse que um crente não precisa de uma palavra de conhecimento ou ser um ministro para exercer autoridade sobre o diabo. Todo crente tem autoridade para usar o nome de Jesus e se posicionar contra o diabo. Mateus 18:18, Marcos 16:17, Lucas 10:19, Filipenses 2:9 e 10. Jesus explicou: quando qualquer um na igreja ou fora dela estiver fazendo algo, dizendo algo ou agindo de alguma forma que envergonhe, atrapalhe, perturbe, intimide, detenha ou retarde o ministério da igreja, e você não tiver o discernimento de espíritos ou uma palavra de conhecimento, apenas saiba que é o diabo causando problema. Você deve apenas ordenar ao espírito que está por trás daquela operação contra o crente que pare e desista das suas manobras no meu nome. Você não tem de lidar com a pessoa, trate com o espírito maligno por trás daquela operação. Muitas pessoas, crentes e não crentes, inconscientemente cedem ao diabo. Às vezes, devido à ignorância, pessoas podem inocentemente se tornar uma ferramenta de Satanás quando elas inconscientemente se rendem a ele. Mas quaisquer pessoas, mesmo crentes, podem conscientemente se render ao diabo também.
Embora os crentes tenham autoridade para lidar com qualquer espírito maligno que esteja influenciando alguém a perturbar o corpo de Cristo, nós não temos autoridade para lidar com a pessoa que está causando o problema. Nossa autoridade não vai tão longe porque nós não temos autoridade sobre a vontade humana e a pessoa pode querer ter o espírito maligno. Ninguém pode libertar uma pessoa se ela quer continuar com o espírito maligno. É por isso que repreender o espírito maligno por trás da operação não fará com que a pessoa que está causando o problema seja liberta desses espíritos, porque ela tem livre escolha e pode permanecer nessa situação. É por isso que repreender o espírito maligno por trás da operação não fará com que a pessoa que está causando o problema seja liberta desses espíritos, porque ela tem livre escolha e pode querer continuar com eles. Mas, ao exercermos nossa autoridade, paramos os espíritos malignos em suas estratégias contra o crente. Acontecem problemas nessa área quando os crentes tentam lidar com as pessoas no reino natural, em vez de lidar com os espíritos malignos que as estão influenciando no reino espiritual. Muitas vezes tentamos lidar com as pessoas quando deveríamos lidar com os espíritos malignos e causamos confusão. Mas não me entenda mal. Há um tempo e um lugar para se tratar com as pessoas no natural. Jesus estava falando sobre esses casos em que o inimigo está operando através das pessoas para atrapalhar a igreja, o corpo de Cristo. Se uma pessoa atrapalha, perturba ou desencoraja a igreja, então é a obra de espíritos malignos através dela. Em se tratando da vida das pessoas, libertá-las de um demônio é uma situação diferente. Na maioria dos casos, suas vontades estão envolvidas. O que elas querem fazer sobre essa situação? Elas querem ser libertas? Muitas delas querem que a situação permaneça como está. Elas não querem ser libertas dos demônios. E em tais casos não há nada que você possa fazer a respeito. Quando as pessoas verdadeiramente querem libertação, você ainda terá de lidar com o espírito maligno nelas pela direção do Espírito Santo. Por outro lado, temos de compreender que nem todo problema na vida é causado por um demônio, como também nem tudo que dá errado na vida é diretamente causado por um demônio. É claro que o diabo está, no final das contas, por trás das maldades no mundo. Mas uma vez que vivemos em um mundo onde Satanás é Deus, 2 Coríntios 4,4, problemas, testes e aflições irão acontecer. Jesus disse: "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16,33. Ele também nos prometeu vitória em todas as situações. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15,57. Existem ocasiões em que as pessoas devem ser tratadas no natural por uma pessoa que esteja em posição de liderança, pois nem tudo o que acontece é causado por um espírito maligno. Por exemplo, pais precisam treinar e disciplinar seus filhos no natural, tanto quanto orar e cuidar deles espiritualmente. Mas existe o outro lado da moeda. Muitas vezes pessoas boas, mesmo nascidas de novos e cheias do Espírito Santo, podem inconscientemente ceder ao diabo e causar problemas na igreja. Em casos assim, você terá de lidar com o espírito maligno que está causando problema, exercendo sua autoridade em Cristo. Na maioria dos casos, você deve lidar com o espírito maligno de forma particular. Entretanto, ocasionalmente, um ministro pode ter de lidar publicamente no culto com o demônio que está operando através de uma pessoa. Mas, normalmente, na privacidade do seu quarto de oração, você pode simplesmente dizer: "Espírito imundo que está operando na vida de fulano, atrapalhando e perturbando esta igreja, ou esta pessoa, eu ordeno que você pare e desista das suas manobras em nome de Jesus." Eu estava pregando sobre isso em uma igreja do Evangelho Pleno. E um pastor de uma igreja vizinha em uma grande cidade estava tendo alguns problemas com certos membros da sua congregação. Então o pastor ofereceu minhas mensagens em áudio sobre esse assunto para eles ouvirem. 2 anos depois ele me disse: "Havia 3 famílias na minha igreja que estavam causando todo tipo de problema. De fato, um deles era diácono, outro era superintendente da escola e outro era membro do conselho. O diácono estava querendo fazer um abaixo-assinado para me colocar para fora da igreja. Eu tinha tentado lidar com essas 3 famílias no natural por um longo tempo, mas nunca cheguei a lugar algum. Nada que eu fazia parecia funcionar, eles continuavam causando problemas na igreja.
Depois de ouvir suas mensagens, entendi que era um espírito maligno que estava influenciando essas pessoas, causando tudo aquilo. O diabo pode falar na mente dos cristãos e eles podem repetir o que o diabo está falando e criar divisão e contenda. Tiago 3, do 14 ao 16. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos e ele pode influenciar os crentes para acusarem uns aos outros. Apocalipse 12, 10. O pastor me disse que estava sozinho estudando e simplesmente tomou autoridade sobre os espíritos malignos que estavam causando problema na sua igreja e ordenou que eles parassem suas manobras contra ele. Mais tarde o pastor me disse: essas pessoas estavam causando problemas há 3 anos, mas elas mudaram praticamente da noite para o dia. Elas eram basicamente pessoas boas e cristãs, simplesmente não perceberam que tinham cedido ao diabo e que ele as estava usando contra a igreja. Mas, uma vez que lidei com o espírito maligno que estava causando todos os problemas, aquelas mesmas pessoas agora são minhas apoiadoras mais fiéis. Estou convencido de que o corpo de Cristo tem mais autoridade do que até hoje já exerceu. Em vez de nos levantarmos e usarmos o que é nosso por direito, ficamos muitas vezes à deriva esperando que as coisas melhorem um dia. Mas precisamos nos lembrar de que a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6,12. A maior parte do tempo tentamos lutar contra a carne e o sangue, com seres humanos, em vez de lidar com o espírito maligno que causa o problema. Mas como eu disse, há ocasião em que você terá de lidar com a carne e o sangue, ou seja, você terá de lidar com as pessoas no natural. No entanto, tentamos fazer tudo no natural, na energia da carne, lutando contra a carne e o sangue. Graças a Deus pelo nome de Jesus e pela vitória que Ele já conquistou para nós sobre os poderes das trevas.